Olá, meninos! Começaremos agora a quarta semana do PET 3 de História. Vamos lá? E voltamos, ou continuamos a falar dos povos pré-colombianos. Temos um texto que vocês vão ler com muito carinho, com muita atenção, para poder responder as questões. Esse texto aqui nós vamos falar dos astecas. Então vamos lá, letra A. O que o relato nos diz sobre a cultura dos povos astecas? Então, se você ler o texto, você vai observar que está falando da religião. Então, todo o texto está girando em torno do assunto de que os astecas eram politeístas. O que é isso mesmo? Acreditavam em vários deuses. Ok? Letra B. Qual foi a postura dos conquistadores frente aos costumes dos nativos da América? Isso nós sabemos, né? Nós sabemos porque nós sentimos na nossa pele, no Brasil, não nós, né? Nossos ancestrais. O que eles fazem? Eles consideram os povos que viviam aqui como se eles não tivessem civilização, se eles não fossem civilizados, né? Não tivessem cultura, eles são obrigados a abandonar seus costumes, sua fé e adotar os costumes, a fé, todos os hábitos europeus. Né? Letra C. O que o relato nos traz sobre a religião dos astecas? De novo, que eles eram politeístas, que havia um deus, né, mais de um deus, vários deuses, um deus para cada acontecimento, da agricultura, muito ligados os seus deuses muito representados por elementos da natureza, ok? Mas basicamente a mesma resposta da letra A, ok? Número 2. Aqui nós temos um texto, eu vou ler só a introdução, vou ler só o enunciado, não um texto, tá? Depois vocês leiam. Leia o fragmento da reportagem, traidora ou vítima? Conheça Maliche, a mulher que tornou possível a conquista do México, de Flávia Ribeiro, e em seguida observe a ilustração da Batalha de Michoacán entre espanhóis e astecas. Então, vocês vão ler o texto, né? E no texto diz que para agradar aos espanhóis, eles receberam algumas mulheres como escravas para ajudar a fazer a sua alimentação, todo tipo de necessidade que eles tivessem. E entre essas mulheres tinha uma chamada Maliche. E essa Maliche, ela vai dar, e ela, além de escrava, ela sabia a língua dos espanhóis também. Então ela vai traduzir, ela vai passar para os espanhóis tudo que estava sendo feito pelos astecas. Então vamos lá, ó, as questões. Qual o assunto principal do texto? Então, o assunto principal é Maliche, né? A sua participação aí na batalha, na guerra que vai existir entre europeus e os astecas. Letra B. Observe a imagem 1 e descreva o que está sendo representado nela. O que está sendo representado é a batalha, né? A batalha que dá nome aí ao texto lá também. Letra C. E outra, só relembrando, na letra B, olhem a legenda. Lá na legenda está a resposta da letra B. Letra C. Quais grupos sociais estão representados na imagem? Então, grupos sociais. Não tem grupos sociais, né? Quais grupos estão batalhando? Os europeus, os espanhóis europeus e os astecas que viviam na região. Então, não são grupos sociais. São povos. Letra D. Busque identificar os grupos que se enfrentam. Então, a gente observa europeus e indígenas americanos, né? Os habitantes da América. Parece que ficaram duas perguntas iguais, né? Com respostas iguais. Letra E. Além da guerra, quais outras formas de resistência indígena podemos identificar na imagem? Então, a gente observa na imagem que tem um determinado
indivíduo que dá a impressão para a gente que ele está se suicidando. Então, uma outra forma de resistência foi o suicídio. Para não ser dominado, eles preferiam se matar a ser dominado, ter que deixar seus costumes, né, abandonar seus costumes e adotar os dos europeus. Letra F. Quais dos dois grupos que estão em combate têm maiores chances de vitória? Justifique sua resposta. Bom, olhando aí na imagem, nós vemos os europeus com armas de fogo, né, com armas melhores, e vemos também os europeus utilizando cavalos. Né? Então, assim, dava uma vantagem muito maior a eles. Enquanto isso, os astecas utilizavam paus, pedras, o que tivesse, né, por perto. Algumas lanças. Então, as armas europeias muito superiores aos dos astecas. Ok? Vamos lá, número 3. Pizarro foi um conquistador do Império Inca. Agora falaremos do Império Inca, né? E responsável pela dizimação de milhões de indígenas que habitavam a região andina na América do Sul. Leia o trecho do artigo a respeito da vida desse conquistador, né? Deveria estar escrito errado aí. E em seguida observe a gravura de Theodore de Bry, do século XVI. Então tá aí, texto, gravura, legenda, nunca se esqueçam da legenda. Vamos lá. Letra A. Segundo o trecho do artigo, o que motivou o conquistador espanhol Pizarro a lutar contra os andinos da América do Sul? Bom, por que aconteceu? Ele ouviu histórias, né? Está lá no texto, tá? De que existiam muitas riquezas nessa região e ele queria então conquistar essas riquezas para o rei espanhol. Então ele vem para essa região andina, né, para os Andes, em busca dos tesouros existentes aqui. Letra B. Observe a imagem 1, o que ela está representando? Então, o encontro, né, o encontro do imperador Inca com Pizarro. Tá? Isso tudo está lá nas imagens, gente. Letra C. Quais grupos sociais? De novo, grupo social, né, gente? Não é grupo social. Quais grupos sociais estão representados na imagem? O certo seria quais povos estão representados na imagem. Então, aqui nós temos os europeus, os espanhóis europeus e os incas, né? Os povos pré-colombianos que já viviam na América. Letra D. No embate representado na imagem, quem está lutando contra quem? Quem está lutando? Os indígenas americanos, os incas, contra os espanhóis europeus. Letra E. Quais dos dois grupos têm maior número de pessoas na luta? Isso pode nos dizer que esse grupo venceu a batalha? Justifique sua resposta. Bom, na verdade, a maior parte, a gente vê mais pessoas aí dos nativos, né, dos indígenas. Então, o número maior de indígenas, de incas, né, porém, apesar do grande número, do número maior de pessoas, eles são derrotados, porque as suas armas são bem ineficientes perante a dos europeus. Ok? Bom, terminamos mais um PET, né? mais uma apostila. Nos vemos no mês que vem. Beijos.